Isso quando não é ele quem promove os atos de manifestação. E ele já está aqui comigo, ó, do meu ladinho. Pastor, muito bom dia. Obrigada mais uma vez pela gentileza de falar conosco aqui no Metrópolis. Já começo perguntando o seguinte: conclusões da manifestação de ontem. O que o senhor tira de proveito da manifestação de ontem? Muito bom dia. Ô Neila, deixa eu te falar. Primeiro, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. O povo é o supremo poder de uma nação. Todas as vezes que um povo se manifesta, ele está mandando um recado. Então, eu acredito que o recado que está sendo dado é a insatisfação com o que está acontecendo no Brasil. Não é possível, gente. Não é possível. Olha, eu vou mostrar. Tem um ditado popular que diz que pau que dá em Chico dá em Francisco. Isso é um ditado popular, certo? Mas que não vale. O que Alexandre de Moraes faz quando ele está numa investigação? A primeira coisa que Alexandre de Moraes faz quando tem funcionários públicos, gente, né, é afastar. A primeira coisa agora, nessa vergonhosa intromissão dele, usando um inquérito imoral e ilegal de fake news para poder intimidar auditores da Receita Federal, o que ele fez? De cara, afasta todo mundo, bota a tornozeleira, impede de entrar na repartição. Então, a minha questão é o seguinte: como é que um ministro, certo, em qualquer lugar democrático do mundo, que tiver denúncias sérias contra um ministro de uma Suprema Corte, tem que ser afastados imediatamente? É o que eles fazem, é o que eles operam. Quer dizer que vale para os outros e não vale para eles? Então, na minha visão, tanto Alexandre de Moraes e Dias Toffoli tinham que ser afastados imediatamente até a conclusão dessas denúncias gravíssimas que nós estamos assistindo. Então, eu acho que quando o povo vai para a rua, ele está se manifestando com isso. A hipocrisia de Lula e do PT. Eu me lembro que a Gleice Hoffmann, escute essa, Bolsonaro gastou no cartão corporativo 27 milhões em 4 anos. Ela falou, isso é um perdulário. Um Tribunal de Contas da União tem que investigar isso. Lula gastou 1 bilhão e 400 em 3 anos. Bolsonaro tem que ser presidente 100 anos para chegar nesse valor. Então, essas hipocrisias, o que está acontecendo com o Brasil, mais de 200 indústrias indo para o Paraguai, que era uma piada. Paraguai significava coisa falsa. Não, Paraguai está se tornando uma potência. Eu acho que o maior ministro, como disse o Flávio ontem, o maior ministro da economia do Paraguai é o Haddad. Está empurrando, né? É uma fila de brasileiros, é o segundo país a receber brasileiros. Isso é normal, gente? Essa carga tributária e tudo isso. Então, foi um protesto generalizado contra essas questões que envolvem ministros do STF e esse desgoverno de Lula. É só essa questão. Então, é válido. A gente está discutindo essa questão de ministros do STF passarem por cima da Constituição, porque estão passando sim, isso é fato, e a gente discute isso sempre aqui no programa. Ok. Agora, tivemos ontem uma manifestação com vários políticos em cima de um carro de som importante, com muitas pessoas assistindo. O senhor, como sempre, bate e fala a verdade. Agora, a gente tem pessoas importantes como um senador que é pré-candidato à presidência da República, que é o Flávio Bolsonaro. Hoje, quem tem prerrogativa para bater no Supremo Tribunal Federal, ou para pedir o impeachment, ou para fazer qualquer coisa contra um ministro do Supremo, é o Senado. A gente não vê um Senado se manifestar contra isso, pastor. Se o Senado não se manifesta, se o Senado não age, a gente vai esperar isso de quem? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Pelo que me parece, os senadores, 51 senadores, pediram uma CPI do Banco Master. O problema é que nós temos um cara presidindo o Senado que senta em cima, não respeita ninguém e faz o que bem quer. Mas vários senadores pediram impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Vários, não é um, nem dois, nem três, não. São vários senadores. Agora, esse sistema nosso, você vê, por que até hoje o Alcolumbre não convocou o Congresso Nacional? Porque é obrigado, na hora que ele convocar,
é obrigado a pautar a CPI do Banco Master. Por isso que ele não convocou. Por quê? Porque os apadrinhados dele lá no Amapá compraram 400 milhões de títulos podres. Ele está nessa brincadeira. Então isso é uma vergonha. O cara não abre, sabe? Esse poder todo que um cara tem para determinar a hora e o dia que ele tem que abrir o Congresso Nacional, uma convocação, isso é que é uma vergonha. Um Senado se dobra a um cara. Que país é esse? Que Senado é esse? Que 51 senadores assinam um pedido e o cara não tá nem aí, sabe? Fazendo o joguinho dele, absurdo e vergonhoso. Então, não é uma questão de um senador. Nós já tivemos vários senadores se posicionando, tem pedidos de impeachment para Alexandre de Moraes, para Dias Toffoli, tá lá. Mas quem é que segura tudo isso? Alcolumbre. Deixa eu passar a palavra para o Felipe. Felipe, sua pergunta aí para o pastor Silas Malafaia, por favor. Tudo sabia, né, que o senhor apoiava, né, anteriormente a candidatura do Tarcísio de Freitas para ser o adversário do Lula nas eleições desse ano. E parece que você teve uma conversa com o Flávio Bolsonaro, né, antes da manifestação. Eu queria saber o teu dessa conversa e se agora você, de fato, está apoiando publicamente Flávio Bolsonaro ou você vai esperar ainda se desenhar o tabuleiro das eleições para manifestar o voto em um candidato da direita? Bem, obrigado pela pergunta, meu amigo. É o seguinte, eu sempre disse, é minha opinião, que para mim a melhor chapa para derrotar Lula é Tarcísio e Michele como vice. Isso é minha palavra, sempre. Disse para várias entrevistas, olha, Ratinho, Zema, tá certo? Caiado, Flávio Bolsonaro tem condição de ser presidente da República, mas para mim o melhor, o que consegue congregar toda essa gente de direita e centro é o Tarcísio e a mulher de Bolsonaro, porque ela tem uma capilaridade na direita violenta, com evangélicos, mulher e filha de nordestino. Agora, não sou eu que decido isso. Eu não decido quem vai ser candidato. É minha opinião de cidadão. Eu fui bombardeado, porque é incrível, gente. É incrível. Eu fico vendo todos os radicais de direita e de esquerda, eles trabalham com emoção e com paixão. É igual a clube de futebol, né? O time do cara pode ter tomado uma goleada, mas você não pode falar mal dele. Então, quando eu me posiciono, os radicais de direita me atacarem. Tanto é, atacaram o Michele, atacaram o Nicolas, eu fui defender os dois, entrei na burdoada. Aí Bolsonaro, lá no X, lá no Twitter, né? Aos linguarudos da direita, que o Bolsonaro falou, todo candidato majoritário, ele tem que agregar, ele tem que conquistar. Não pode ser a força, não pode impor as pessoas. Essa é a minha questão. Agora, claro que eu vou apoiar alguém da direita, que eu não sou nenhum louco, não sou, eu tenho princípios, certo? Eu estou esperando. E outra, ontem, eu fico vendo gente escrever bobagem, ontem, a conversa minha com o Flávio foi no restaurante de um hotel lotado e na mesa tinha uns 5, 6. Não teve conversa secreta nenhuma, acordo nenhum. Falamos sobre Brasil, sobre tudo isso que está acontecendo. Eu até fiquei surpreendido dele me chamar na hora da fala. Não combinou nada disso comigo. Eu sou amigo deles há anos. A minha divergência, eu já tive divergência com Bolsonaro, pelo amor de Deus. Eu já tive divergência com Bolsonaro. Tá? Que eu já tive divergências, porque eu tenho opinião própria, eu não vou deixar, eu não tenho medo de rede social, eu não tenho medo de crítica, eu não tenho medo disso não, eu tenho convicção. Então, na hora certa, eu vou dar meu apoio. O que eu falei continua de pé, na minha opinião. Agora, eu não decido candidaturas, é minha opinião como cidadão. Já que quem eu acho que é minha opinião não vai ser o candidato, é evidente que eu vou apoiar alguém. E é evidente que tudo indica que eu vou apoiar o Flávio. Certo? Se ficar confirmado esse cenário, tá?
porque eu vou apoiar alguém da direita. É só isso. Agora, que história é essa que a direita você não pode dar opinião? Então nós estamos pior do que a esquerda? Nós criticamos lá e fazemos pior aqui? Caça às bruxas? Porque, para mim, os dois maiores cabos eleitorais hoje na direita chama-se Nicolas e Michele. Eles têm que vir, tem que ser chamado, tem que ter conversa. São os dois maiores cabos eleitorais hoje, sabe? Da direita que nós temos, já que Bolsonaro, que é o grande ícone e líder da direita, está preso. Então, essa é a minha questão. Eu não odeio ninguém, agora eu sou um cara de opinião. E eu disse para Flávio lá atrás, isso que eu estou expressando aqui e que eu expressei pela imprensa, eu falei para ele pelo telefone. Porque eu conheço ele, sempre me respeitaram. E desavenças vão ter, porque isso faz parte da democracia. O Estado democrático de direito é basilar a livre manifestação do pensamento e da opinião. O senhor falou aí de líderes, lideranças, puxadores de voto, mas o senhor também é um grande líder, uma pessoa que interfere bastante aí no cenário eleitoral, e a gente fala também aí de igreja e de evangélicos. Estamos num momento interessante de disputa eleitoral, pastor, onde o presidente Lula vem tentando, e a gente já tinha conversado sobre isso antes, o presidente Lula vem tentando se aproximar aí dos evangélicos, se deu muito mal na questão aí do enredo da escola de samba, por conta dos conservadores, da família conservadora e dos evangélicos. Estamos chegando aí no período pré-campanha, já estamos num período aí eleitoral. O senhor, sim, é uma referência para os evangélicos. Qual vai ser o caminho do senhor aí nessa campanha junto aos evangélicos? Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas podem fingir que são alguma coisa por um tempo, mas não conseguem fingir o tempo todo. Não tem como. Então, vamos lá. Número 1, Lula mentiu para os evangélicos na última eleição. Ele fez uma carta dizendo que era contra o aborto e que o governo dele não ia apoiar isso e bababá. Primeiro mês do governo Lula. Primeiro ato da ministra da Saúde foi derrubar portarias que dificultavam o aborto. E no primeiro mês do governo Lula, ele tirou o Brasil das nações do pacto anti-aborto. Isso é para começar a história. Depois, no Foro de São Paulo, em 2023... Lula disse aquilo que é a essência deles. Isso aqui, o mundo evangélico tem isso aí. Isso já foi replicado, repassado e vai ser novamente na campanha eleitoral. Palavras de Lula. Aquilo que historicamente combatemos. Família, costume e pátria. Isso aí é mote da esquerda. Então, aquilo que historicamente combatemos, família, costume e pátria, valores inegociáveis para os cristãos. Não é só para evangélicos, não. Você vê aí o Dom Aldair, o padre Paulo Ricardo, que são caras que sabem se posicionar, largando aço em cima de Lula. Por quê? São questões inegociáveis para nós que somos cristãos. Então, não adianta Lula vir com a música evangélica agora é patrimônio. Eu vou reunir aqui uns pastores para orar por mim. Não dá mais para enganar. Não vai enganar, tá certo? Não vai enganar. Isso hoje está muito forte no mundo evangélico, essas ações, essa conversa da escola de samba, como se ele fosse um inocente. Os caras foram lá, mostraram tudo, mostraram o enredo. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo e se deram mal. Isso não foi tiro no pé, não, isso foi tiro na cabeça. Isso foi uma coisa tão violenta no mundo evangélico que você não tem nem ideia. E hoje nós somos entre 32% e 34% dos votos. Somos nós, os evangélicos. Então, nós somos uma força e estamos de olho nesses caras. Não vem a culto com Bíblia na mão, não vem dar palavrinha bonitinha, que não vai enganar. Porque, historicamente, eles estão opostos àquilo que nós pensamos e cremos. Felipe, por favor.
Silas, eu tô, assim, eu não, né? Na verdade, você pega o resultado das últimas eleições, você vê que a esquerda está tendo uma dificuldade muito grande de dialogar com as grandes periferias dos centros urbanos do Brasil, né? São Paulo, por exemplo, a eleição de São Paulo, o PT perdeu, né, no lugar que ele ganhava sempre, né? Que era a periferia, a zona leste de São Paulo, né? O que você vê, né? Essa falta de diálogo, de interlocução da esquerda com as grandes periferias tem a ver com a perda eleitoral, do poder eleitoral com os evangélicos, ou tem uma coisa mais adentro que a gente não consegue observar de longe? Eu acho, você sabe que o poder é uma coisa que é perigosa. O poder é uma coisa perigosa. O poder afasta as pessoas do povo. Se o governante não tiver com muito cuidado, as influências, quem está perto, acabam afastando o camarada do povo. A questão do PT há uma diferença brutal entre o discurso e a prática. É aqui que está. Aí não engloba só evangélicos, porque a periferia não é formada só de evangélicos. Aí o cara vai, dados aqui, que você pode ir a qualquer supermercado e verificar, né, o que está acontecendo. E a periferia, não adianta fazer programa social para lá e para cá, para dar migalha para o povo, que quando o cara vai lá no mercado, ele vê que a coisa está feia para o lado dele. Né? Você compara o período de preços da pandemia com o que está acontecendo agora, é um negócio, por exemplo, a gasolina é quase 50% em 2025 mais caro do que em 2021. Só para vocês terem uma ideia, 30 ovos em 2021 custava, olha aqui, R$12,90, agora custa R$19,90. Né? E meio quilo de café custava R$8,29, agora custa R$33,90. Um suco de laranja, olha aqui que coisa de doido, custava R$9,49 em 2021, pandemia, governo Bolsonaro, agora custa R$26,90. O pacote de macarrão de 500 gramas, R$1,99 em 2021, agora R$4,49. E o arroz de 5 quilos, R$17,85 em 2021, agora R$32,89. Isso aí a periferia está vendo. Não adianta dar esmola para o povo e tira do outro lado com essa taxação, porque é isso que o PT é mestre. Eles são mestres. Esses caras têm no DNA a destruição do capital. Tá no DNA deles. Então, mete em cima do empresário, aumenta tributo, ferra todo mundo. Isso vai cair em cima do povo. Só para você ter uma ideia, a Selic do governo Lula, a média da Selic é mais do que o dobro do que a média da Selic do governo Bolsonaro. E esse aí que é o pai dos pobres, os banqueiros estão dando gargalhada, vocês sabem. 1 trilhão ano passado foi pago de juros. Vamos fazer uma conta? Orçamento da saúde, 245 bi. Orçamento da educação, 226 bi. Tudo que é programa eleitoral social, 160 bi. Total, arredondando, 670 bi. Então, o pagamento de juro é maior do que isso e ainda sobra 330 bilhões. Que dinheiro podia se fazer moradia, infraestrutura, melhorar a saúde? O povo está vendo que não melhora nada. E eles estão governando há quanto tempo? Há 20 anos? O que melhorou? Que melhoria é essa que aumentou o número de pessoas beneficiadas por programas sociais? Isso é uma vergonha, gente. Como é que um país vai vencer onde o número de beneficiados por esmola de governo é maior do que o número de pessoas empregadas? Isso é a coisa mais louca e absurda que tem. A periferia está vendo isso. Bom, para finalizar, pastor, eu entendo assim que a direita toda ela tem que estar alinhada. Se todo mundo vai seguir numa direção aí para uma campanha ou para uma pré-campanha, a direita tem que estar alinhada. Ontem o senhor subiu num carro de som batendo no Supremo Tribunal Federal. O Flávio já subiu num tom muito moderado ali, de uma campanha extremamente moderada, e não bateu nos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente perdeu o pastor? Me contem, produção. Perdemos o sinal?
Bom, enquanto a gente tenta restabelecer o pastor Silas Malafaia, a gente está em contato com a nossa repórter Camila Xavier. A gente vai falar com ela, está no Congresso Nacional e vai abastecer a gente aí de informações sobre a agenda da semana, vai contar como é que está a movimentação no Congresso e o que a gente pode esperar para essa semana na política aqui no Brasil. Camila, muito bom dia, ainda bom dia, muito bom dia, seja bem-vinda. Voltamos. Isso. Muito bem. Então deixa eu terminar minha pergunta. Eu ia dizer que o Flávio subiu, o senhor bateu, mas quando o Flávio subiu e foi bem morno, né? Não bateu nos ministros, não falou de impeachment, então eu quero entender. O senhor acha que o Flávio tem que alterar esse tom e tem que ir para um tom um pouco mais duro? Eu falo uma coisa para você. A esquerda no Chile ganhou porque tinha 3 candidatos. Por isso que eles ganharam a eleição. Eu não comungo de que tem que estar todo mundo numa coisa só. Por exemplo, uma coisa bacana. Estava lá o Zema, que é pré-candidato a presidente. Estava lá o Caiado, que é pré-candidato a presidente. O que vai acontecer? Quem for para o segundo turno vai unir todo mundo. Então, esse negócio de unanimidade, desculpa, toda unanimidade é burra. Sabe? Porque o ser humano é um ser pensante. Eu nunca, eu organizei todas as manifestações para Bolsonaro. Nunca combinei com Bolsonaro o que ele ia falar, o que eu ia falar. Eu sabia o que ele ia falar lá na hora, como também ele sabia o que eu ia falar lá na hora. Então, eu acho que isso é que é o legal. Não é todo mundo alinhadinho falando uma mesma coisa. Claro que muda muito. Eu não sou candidato a nada, ok? Então, eu tenho uma liberdade para falar coisas que quem é candidato já não tem. Tem que medir, tem que olhar, tem que saber como é que se posiciona. Então, eu não acho nada. Tá? Se o Flávio tinha que ser mais duro, isso é uma questão dele. Ele é que tem que medir e saber, sabe, onde é que ele vai se posicionar e como ele vai se posicionar. Ele é que tem que medir isso. Então, eu não tenho isso de dizer, o Bolsonaro foi mais fraco, podia ser mais forte, agora é o Flávio. Eu, sinceramente, com muito respeito, eu não entro nessa questão. Eu entro naquilo que eu falo, livre para me posicionar. Ninguém vai dizer para mim o que eu vou falar ou não em manifestação. Isso eu te garanto para você. E eu respeito a maneira que as pessoas se põem. Agora, ter mais de um candidato à direita não é nenhum problema, não. Porque lá na frente vai estar todo mundo junto. Bolsonaro já disse isso, que é o ícone da direita. Não, bem-vindo outras candidaturas. Não há nenhum problema. Lá na frente vai estar todo mundo junto. Essa que é a verdade. Muito bem, pastor. Sigamos acompanhando, né? A gente segue acompanhando aí essa pré-campanha. Daqui a pouco chega abril, o momento que a gente entende ainda mais quem serão os candidatos de verdade. E eu te agradeço mais uma vez pela gentileza de participar e falar conosco aqui no Metrópolis. Eu agradeço a você. Deus abençoe vocês e sigamos em frente.